Olá a todas as companheiras, boa tarde, bom dia, né, ou boa noite, dependendo da hora que vocês forem assistir esse vídeo. Então, a nossa aula de hoje, a nossa conversa de hoje, seguindo aí o nosso calendário, né, de aulas da formação em comunicação digital do projeto, a gente vai conversar um pouco sobre uma ferramenta que ainda é pouco desconhecida, inclusive eu acho que ainda é pouco utilizada aqui no nosso estado, em Sergipe. Eu vou falar um pouco sobre o Twitter hoje, não sei se vocês já conhecem, né? É uma ferramenta, também uma rede social muito popular no mundo inteiro. Claro, não tem uma força, por exemplo, de um Facebook ou de um YouTube, por exemplo, que é vinculado, né? O YouTube, como a gente sabe, é um produto também do Google, né? Inclusive o YouTube, para quem não sabe, é o segundo mecanismo de busca mais utilizado no mundo. As pessoas costumam buscar bastante no YouTube, mas hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta que talvez para vocês seja um pouco desconhecida, né? Eu verifiquei que o movimento das catadoras de Mangaba, as catadoras de Mangaba não têm um perfil no Twitter, então pode ser, né, se vocês avaliarem que é pertinente, que a gente tem braços para também, obviamente, para ter um Twitter, pode ser uma boa estratégia, inclusive de relacionamento com o público e com os clientes de vocês no e-commerce, por exemplo, tá? Então, eu vou passar a apresentar aqui na tela, vou projetar a apresentação para que a gente possa conversar sobre essa ferramenta, tá bom? Vamos lá então, gente. Então hoje a gente vai falar, como eu mencionei anteriormente, sobre o Twitter como ferramenta estratégica de comunicação, né? Então, mas o que é esse tal desse Twitter? Vocês já devem ter visto, né, aquela logomarca do pássarozinho azul, né, nessa cor aqui, e a gente vai ver os principais elementos dele daqui a pouco, né? Então, ela surge aí como a ideia de microblog, né? Lembrando que a gente tinha o blog, onde as pessoas faziam postagens, textões, né, como a gente chama, e aí foi criada essa ferramenta que inicialmente, inclusive, né, era uma ferramenta que só aceitava textos de até 140 caracteres no começo. Imagine. Você sabe o que é caracteres. Caracteres são o que a gente chama de toques, né? Cada letrinha, cada espaço que eu digito é considerado um caractere, ou seja, o Twitter ali com 140 tem que ter no máximo 5, 6 palavras. Olha que desafio. Com a concorrência das outras redes sociais, né, o Facebook não tem limite de caracteres, por exemplo, o Instagram também, o Twitter foi sentindo a necessidade de aumentar. Então, de uns anos para cá, passou-se, não tem muito tempo, eu acho que tem uns 3 anos que isso mudou, creio eu, adotar o padrão de 280 caracteres, né? Uma outra ferramenta que surgiu no Twitter também foi a possibilidade de fazer o que eles chamam de sequências de Twitter, que eu vou mostrar como fazer também daqui a pouco, que são, mais uma vez, né, como eu sempre falo, muita coisa no âmbito da comunicação digital tem nome em inglês, né? E eu vou sempre usar os nomes em inglês para que vocês saibam, mas sempre, obviamente, traduzindo. Então, a sequência, né, pode contar uma história em vários Twitters. Né? No inglês, eles chamam de thread, né? Thread, na verdade, com T-H-R-E-A-D. Então, gente, essa sequência pode ser criada também para se você tem uma história. Mas o padrão do Twitter é textos pequenos, breves, objetivos. O desafio justamente é você dar uma informação relevante para que a pessoa entenda e chegue num processo de informação em poucos caracteres, tá bom? Então, no mundo inteiro, o Twitter tem hoje 186 milhões de usuários, né? Muita gente no mundo. E olha que não é uma das principais. São 500 milhões de tweets, né, enviados diariamente, ou seja, as pessoas publicam na rede social cerca de 500 milhões de tweets todos os dias. Muita informação só no Twitter. Se vocês imaginam a quantidade de informação que não é produzida, né, nas redes sociais e na internet. Outro dado também é que 350 mil tweets são enviados a cada minuto no mundo inteiro. E uma coisa muito interessante também, vinculado a negócios, que é que 67% dos negócios, né, de empresas ou de setores que trabalham com venda, de instituições que trabalham com venda, usam o Twitter como uma ferramenta de marketing digital. Tá? No Brasil, especificamente, somos 14,1 milhões de usuários, né, pessoas aqui no Brasil somente que usam o Twitter. Ele não é uma das redes mais usadas, mas está com certeza entre as 10. Tá? Tem a quarta posição, né, no ranking do usuário, como eu falava, está entre as 10, até numa posição bem interessante no Brasil, né, a quarta, né, em número de usuários, tá, gente? Lembrando isso. Sendo que
Uma outra coisa também para a gente perceber que é interessante é que o Twitter aqui no Brasil, né, especificamente, é uma rede social aí comandada, tem um público majoritariamente masculino, né? 63% do público do Twitter no Brasil, dos usuários do Twitter, são homens e 37% são mulheres. E, em média, os brasileiros usam cerca de 2 horas por dia o Twitter, né? É o segundo país, né? Todos os países em que o Twitter está presente, tem sua plataforma presente, o Brasil é o segundo país no mundo com mais tempo, ou seja, as pessoas usam bastante aqui no Brasil o Twitter. Os usuários, né? Como eu falei, ele é a quarta rede social, mas é o segundo em que as pessoas dedicam o maior tempo, tá bom? Outros dados interessantes sobre o Twitter: 71% dos usuários da rede social a usam como fonte de informação. Inclusive, né, entre os jornalistas é muito comum, né, as pessoas utilizarem para acompanhar as notícias e tal. E, inclusive, no começo, o Twitter era essencialmente, assim, pelo menos aqui no Brasil, não posso dizer em outros países, mas se usava muito basicamente para acompanhar informações jornalísticas. Depois, ao longo do tempo, obviamente, com essa geração mais nova se apropriando dessa rede social e ganhando outros usos também, né, para conversar, para bater papo, para falar sobre série, novelas, e virou também uma ferramenta hoje de entretenimento. Mas, conforme a pesquisa que a gente está vendo aqui, 71% desses usuários da rede social usam como fonte de informação. O Twitter é também a rede social favorita para o consumo de notícias, como eu falei, e 85%, isso aqui é interessante, ó, 85% das pequenas e médias empresas usam o Twitter como canal de atendimento. Ou seja, como assim canal de atendimento? É isso mesmo, para atender os clientes, né? O cliente tem uma pergunta, uma dúvida, quer comprar o produto, quer fazer uma reclamação. No Twitter, a Twitter eu acho que eu ousaria dizer que, se não a principal, mas uma das principais em relação de atendimento ao cliente, né? Acabou virando aí, ganhando uma força no saque, né? No serviço de atendimento ao cliente. Isso é bastante interessante. A gente vai ver um pouco mais sobre isso daqui a pouco, no próximo slide, creio eu. Então, outra coisa que se sabe também é que tweets com imagens conseguem 150% mais retweets. O que é retweet? É quando a gente reposta, né? Como você tem no Instagram um repost, o Facebook também o compartilhar, o Twitter isso se chama de retweet, quando a pessoa tem um outro usuário retweeta a mensagem deixada por alguém, tá bom? Então, quando um tweet tem uma imagem, né, não é só o texto puro, eleva esse número de retweets em 150%. O tweets com imagens recebe 18% mais cliques, né, mais interações, 89% mais curtidas e 150% mais retweets, tá bom? É interessante isso. E como é que as pessoas, né? Eu falava no começo que o Twitter, no começo, era uma rede majoritariamente uma rede para consumo de notícias. Ao longo do tempo, a geração mais nova foi entrando no Twitter e etc. E ela foi ganhando outros usos. E hoje se sabe que as pessoas, elas compartilham muitas informações no Twitter a ponto de um sentimento de empolgação, né? O que eu quero dizer com isso? Que ela é uma rede instantânea. A gente tem hoje no mundo essa coisa do meme, da memificação, como a gente fala do mundo, que você está ali antenado por algum acontecimento que é engraçado, que chama atenção, você usa aquela frase, aquela imagem, né, e para a pessoa empolgar, para engajar, como a gente fala, o público. E o Twitter é uma rede social onde as pessoas retweetam, repostam muitas coisas pela empolgação. É uma pesquisa do próprio Twitter, tá? Mostrou sobre isso. Então, a pessoa está ali vendo, ela ri, ela acha engraçado, e ela automaticamente vai lá, clica o botão e retweet. Então, é uma rede que trabalha muito com a instantaneidade, né? Instantaneidade, tanto do acontecimento, a notícia aconteceu agora. Inclusive, no começo, né, os meios de comunicação, os jornais, eles foram para o Twitter e usavam, como a gente fala no jargão jornalístico, para dar furo. Né? O que quer dizer isso? Dar furo é quando você sai primeiro com a notícia. Então, às vezes, a notícia não ficava pronta, mas o jornal no Twitter já publicava, olha, caiu um avião tal, aconteceu um acontecimento drástico. Já dava isso no Twitter, porque as pessoas já ficavam sabendo antes no Twitter, por causa da instantaneidade. Porque é tão rápido a informação, né? Imagina, 280 caracteres. Eu sento aqui, em 30 segundos eu escrevo, né? Então, mas, por outro lado, as pessoas costumam retweetar, repostar conteúdos de uma forma muito instantânea. Então, é uma rede social que a gente precisa, se a gente quer ganhar espaço, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo, para, inclusive, embarcar muitas vezes, né, aproveitar essas coisas engraçadas,
né, e ampliar o nosso alcance. E participar, né, é preciso participar. A gente tem uma visão, às vezes, conservadora da rede social, que é, vou fazer meu planejamento de conteúdo. No dia 5 de novembro, eu vou postar, vai ter uma sequência de Twitter sobre tal assunto. E aí vai lá, publica e vai embora. Aí só olha o Twitter depois. Né? Isso não existe. O Twitter é uma ferramenta que ele precisa ser acompanhado todas as horas, né, diariamente, para que você possa responder o público, possa atender o público e possa aproveitar as informações que estão acontecendo, os memes que viraram moda, para poder surfar, né, nessas ondas mesmo, assim, nessas ondas engraçadas de meme, e poder ampliar o seu alcance, poder participar dos debates. O Twitter é uma ferramenta, se você não participa dos debates, as pessoas não vão te seguir. Se você não interage com as pessoas, não faz muito sentido. Então, né, e é também uma ferramenta onde as pessoas são muito preocupadas com a inovação, com a inventividade, o sentimento de surpresa. As pessoas querem ser surpreendidas por uma novidade, por uma informação, tá bom? E aí, né, dados interessantes, né, que eu falei que ia trazer no próximo slide. 85% das pequenas e médias empresas usam o Twitter como canal de atendimento. Aquilo que eu falava, né? As pessoas querem ser atendidas pelo Twitter, justamente por essa característica de instantaneidade que a rede social tem. Então, eu estou com um problema aqui, né? Nessa garrafinha aqui, eu vou lá, a garrafa da Tupperware, vou lá no Twitter da Tupperware e falo, olha, minha garrafa veio com problema, tal. Isso virou uma prática muito recorrente, né? Minha caneca aqui está com problema, eu vou lá reclamar a comida. Então, e as pessoas querem ser atendidas, justamente por quê? Porque, pela instantaneidade, a empresa tem uma obrigação, uma certa atenção de responder rapidamente, né? Então, o Twitter acabou ganhando esse poder, digamos assim, tá? O outro dado interessante é que 40% dos usuários compraram um produto após o verem na plataforma, ou seja, é um número expressivo, né? De 100%, 40% das pessoas que viram um produto no Twitter compraram. Considerando aí a gama de redes sociais, a gama de o conjunto de informações, né, gigantesco que a gente recebe todos os dias na internet, 40% é um número bastante razoável, né? Então, é um lugar que a gente precisa, é uma rede social que, se possível, a gente precisa estar, precisa se preocupar com ela. Mas é o que eu sempre digo, né? Em todas as aulas eu falei isso. Não adianta você estar em todas as redes sociais se você não tem braços, não tem recursos para isso. Quando eu falo do planejamento de comunicação, se vocês voltarem nos vídeos das aulas, vocês vão lembrar, né? Que eu sempre falo, é melhor fazer uma rede social bem, você atender o cliente e tal, do que ter 5, do que estar no Twitter, no Facebook, TikTok, onde quer que seja, e não fazer nenhuma bem. Então, vamos sempre pensar, eu preciso estar onde? E outra coisa, né? Não adianta eu usar uma ferramenta se meu público não está lá. Ou se eu não quero... meu público pode não estar lá, mas eu posso procurar um público, posso ampliar. Mas se eu não quero conversar com o público que usa no Twitter, que é o público que usa o Twitter, então não faz sentido eu estar nessa rede social. Então, sempre pensem também nessa questão. Não esqueçam isso, tá bom? E aí, alguns outros dados aqui sobre atendimento no Twitter, tá? 70% das pessoas se sentem mais engajadas com as marcas quando seus tweets são respondidos por elas, ou seja, quando as marcas, as empresas respondem às pessoas, elas se sentem mais engajadas, 70%. E 60%, eu acho interessante esse dado, tá? 60% esperam que as empresas respondam suas solicitações, seus pedidos, suas reclamações, etc., em até 1 hora. Mas a média, em geral, e aí ele calculou, isso é uma pesquisa do próprio Twitter, da gente. Mas a média dessa resposta, a média de tempo em que as empresas dão a resposta às marcas, é 1 hora e 24 minutos, mas a expectativa é 1 hora, ou seja, ainda está aquém da expectativa das pessoas, mas é um tempo ok, né? Ainda pode melhorar? Pode. Mas só para vocês terem ideia de como é essa questão da instantaneidade do atendimento no Twitter, tá bom? E é também uma plataforma que comporta aí uma série de formatos, como enquetes, threads e etc., que eu vou mostrar daqui a pouco, tá bom? Então, como criar um Twitter? Vamos partir agora para a prática, né? Aqui eu tenho uma conta, eu escolhi a conta da TV Cultura, né? O canal, a emissora pública do Estado de São Paulo, só para a gente ter ideia, que está bastante configurado. Então, aqui eu tenho os elementos que eu vou mostrar na prática, tá? E a gente vai falar sobre esses detalhes aqui. O computador está aqui descarregando, eu vou precisar parar aqui a apresentação uns segundos para botar para carregar, tá bom?
Voltando aqui, gente, então agora a gente vai ver na prática como ter um Twitter e quais são os seus principais elementos, tá? Antes disso, na verdade, eu vou falar sobre algumas coisas que são importantes a gente ter em mente na hora de criar um Twitter. Bom, a importância do arroba. O arroba é o nome da nossa conta, digamos assim, é nosso endereço. É como as pessoas vão nos achar no Twitter. Então, ele precisa ser fácil, né? Não adianta colocar movimento das catadoras de mangaba. É fácil, mas é um nome comprido, é grande. Então, usar uma sigla, catadoras de mangaba, que talvez é a conta que vocês usam, né, no Instagram, ou algo que seja intuitivo, que as pessoas, né, ou não colocar siglas, por exemplo, né? Você pode até colocar, não colocar números, MCM321. As pessoas não vão saber. Tem que ser algo fácil. Em que, imagine sempre, se eu estivesse no lugar de alguém que fosse procurar informação sobre as catadoras de mangaba no Twitter, qual nome você digitaria para buscar? Então, sempre a gente, né, eu venho falando sobre isso, vamos pensar sempre como o usuário pensaria, né, como o nosso público pensaria. Além desse arroba, vocês vão ver o que significa, é possível também colocar o nome, né, o nosso nome no perfil, o título, que vai ser, se é possível mudar depois. Aqui eu coloquei os tamanhos das fotos do Twitter para que vocês tenham. Eu vou enviar esse material para vocês, tá? Então, a foto de capa é 600 por 200 pixels, a foto do perfil que a gente vai ver o que é 90 por 90, e a bio, né, a nossa biografia, aquele textinho que a gente escreve sobre nós, tem que ter até 140 caracteres. Ainda é possível colocar na nossa conta ali como padrão um site, né? A gente pode colocar o site do e-commerce das catadoras, por exemplo. A nossa localização, a gente pode fixar um Twitter. O que é isso, Rodrigo? O Twitter fixado, ele vai ficar, é o Twitter que vai estar sempre lá, quando a pessoa entrar, ele vai ser o primeiro, ele vai estar fixado lá e ninguém mexe. Você pode twittar outras coisas que ele não vai descer. Em geral, quando você twitta, ele vai criando uma fila de publicações, como qualquer outra rede social. Esse Twitter fixado, ele fica ali, parado, tá bom? E, em geral, recomenda-se, nas consultorias, recomendo que, antes de começar uma conta, vocês tenham entre 5 e 10 tweets para começar, para poder publicar e chamar as pessoas para te seguir, tá bom? Aqui tem alguns tamanhos de imagens, vocês não precisam decorar isso, eu vou passar para vocês, tá bom? E agora a gente vai para a prática, ver aqui como funciona uma conta no Twitter, tá? Então, a conta no Twitter vou falar sobre os principais elementos aqui. Aqui, né, o que está acontecendo, ele pergunta, é onde eu digito as mensagens, né? Vou digitar aqui para vocês verem, informação, lembrando, né, que antes, para chegar aqui, vocês precisam ter sempre, né, para criar um Twitter, um e-mail, tá? É só o pré-requisito de um telefone de celular. Você vai criar a sua conta e ela vai ter essa configuração. Eu vou entrar em outra conta daqui a pouco. Eu vou primeiro apresentar os elementos. Daqui a pouco eu vou ensinar vocês a falar um pouco sobre como configurar esse Twitter, tá bom? Então, quais são os principais elementos aqui, olhando para a nossa tela? Então, eu tenho aqui o que está acontecendo. Então, eu já tenho o meu Twitter, que está aqui, né? O meu perfil é esse aqui. Esse aqui é o meu perfil. Tá? Tem algumas fotos, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas agora eu vou falar desses elementos. Então, ele pergunta aqui. A gente escreve o texto de até 180 caracteres. Vou botar aqui informação. Hoje, na verdade, né? Temos aula da... Por exemplo, tá? Então, eu tenho aqui até 280 caracteres. Percebam que essa espécie de reloginho, de contador de letras e de espaços, né, ele vai aumentando. Quando ele chegar aqui no final, é porque você está esgotando. Então, você pode, se você quiser depois fazer, se eu clicar aqui, eu posso fazer aquilo que eu chamei de thread. Rodrigo, como é que faz uma sequência? Vocês podem contar uma história, pode ser uma sequência de imagens, isso é legal para usar quando você tem uma historinha, por exemplo, envolvendo. Então, eu clico aqui, eu vou adicionando outros tweets, tá? Fazendo aí uma sequência. Eu clico outro. Por que isso? Porque eu não preciso fazer direto. Primeiro, que ele vai ficar sempre vinculado, né? Quando eu publicar, ele vai aparecer para o meu usuário como uma sequência, tá? E outra coisa também legal, importante, é que eu não preciso, né, sair dessa tela, publicar um, depois publicar outro. Eu posso, depois que eu escrever os meus tweets, eu posso simplesmente clicar aqui e twittar tudo, tá bom?
Vou descartar esse para a gente ver os outros elementos. A gente não vai twittar isso. E aí, aqui eu consigo configurar quem pode responder ou não, se quem pode responder ao meu tweet, tá? Se qualquer pessoa, se as pessoas que eu sigo podem responder, ou somente as pessoas que eu mencionar. Uma outra coisa também, se eu quero mencionar uma outra conta, vamos supor, Folha de São Paulo, eu boto arroba aqui, e quando eu procurar, Folha de São, ele já vai me dar ali as contas com esse arroba. Folha de São Pedro, Folha de São Paulo, esse aqui que eu quero. Então eu posso falar Folha de São Paulo, arroba Folha deles. E aí eu escrevo falando, dialogando. Usar o arroba de outras instituições é importante porque significa que você está dialogando com aquela arroba, né, com aquela instituição. O arroba é a marquinha, tá bom? Então, para falar com outras instituições parceiras, né, e como eu falei anteriormente, no Twitter, a gente tem que fazer, assim como em outras redes sociais, a gente não tem que acabar com essa visão de que eu entro, publico conteúdo e vou embora e volto daqui a 2 dias, 2 semanas, quando eu for publicar o próximo, tá? Tem que ter acompanhamento. Então, para me relacionar, digito arroba, vamos pensar em outra instituição. Banco do Brasil, sei lá, Banco do Brasil, ó, tá vendo? Aí eu posso falar. E é assim, por exemplo, né, que as pessoas reclamam, fazem reclamação ou dialogam com empresas, com as marcas, tá bom? Então, marcando o arroba, isso é importante. Aqui, eu posso publicar uma mídia, né, uma imagem. Cliquei aqui, eu posso buscar aqui no meu computador uma imagem, vamos ver aqui, uma imagem qualquer, tá? Eu vou pegar essa imagem aqui, vamos supor que a gente vai usar ela. Aqui, ó, uma imagem qualquer. Eu não quero essa, só para vocês verem como é que faz. Posso colocar alguns GIFs que ele já me dá, disponível também, eu posso buscar. Deixa eu botar aqui, amor. Ele vai me dar GIFs vinculados a esse tema de amor, tá? Eu posso utilizar e são imagens em movimento, tá bom? Isso são os GIFs. Vamos fechar aqui. Uma outra coisa legal, eu posso fazer enquete também. O que é enquete? É uma espécie de pesquisa, né? Eu coloco aqui o título da minha enquete, né, ou a minha pergunta. Vocês gostam de mangaba? Aí eu posso colocar a duração e vamos colocar aqui dias, tal. Opção 2, posso colocar. Enfim, e as pessoas vão poder responder isso aqui, tá, gente? A gente vai remover aqui, a gente não vai fazer, não vai publicar, mas vocês podem configurar aqui de acordo com o que vocês querem. E as pessoas vão poder... aqui eles façam uma pergunta. Então, eu perguntei, vocês gostam de mangaba? Vai ser a minha enquete, vai ter a resposta aí para a sua enquete, depois ele vai te dar a resposta automatizada. Que eu posso configurar quantos minutos eu quero, e etc. Tá bom? E lembrando que as perguntas devem ter até 25 caracteres, tá? Então, vou remover aqui a enquete. Ou aqui os emoticons, que os emojis, né, como a gente usa, eu posso usar, basicamente são parecidos com o que a gente tem no WhatsApp, tá bom? E outra coisa importante é o planejamento. Eu posso programar o meu Twitter. Se eu quiser publicar um conteúdo amanhã, eu posso colocar aqui, hoje aqui dia 31. Se eu quiser colocar 1º de novembro, né? Posso publicar amanhã para 8 horas da manhã. E aí eu confirmo aqui, tá? E programo o meu Twitter. Só que aí eu tenho que escrever aqui o meu texto, tá bom? E ele vai dizer, vai ser enviado amanhã a tal horas. Eu vou clicar aqui, como você tem a opção de desmarcar, limpar. Não quero. Pronto, eu limpei, desmarquei. Tá bom? Isso aqui em termos de postagens. Aí eu posso usar imagens, posso usar vídeos. Né? Aqui em mídia, como eu falava, eu posso carregar vídeo ou fotografias. Ou GIFs também que eu tenho no meu computador, tá bom? E aí, aqui na minha timeline, eu vou vendo, né, o que as pessoas que eu sigo vão publicando. Aqui eu sigo bastante políticos e jornais, tá bom? Aqui do lado, aqui em cima, no topo, eu posso buscar por conteúdos, né? Então, vou botar aqui, vamos ver o que tem sobre catadores de mangaba. A internet está lenta aqui.
Eu posso buscar, ó, existe um arroba aqui chamado Catadores de Mangaba. Então você vê que ele já me deu. Eu não coloquei o arroba, mas eu podia colocar também, tá bom? Posso buscar por qualquer tema que eu quiser aqui, nessa busca do Twitter, ou achar personalidades. Vamos pensar em um político brasileiro, vamos pensar aí na Fernando Henrique Cardoso, né? Aqui ele já me dá o perfil do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, tá bom? Então, eu posso achar pessoas. Aqui também a gente tem o que está acontecendo, que é baseado... Deixa eu fechar aqui para vocês poderem ver. Aqui o que está acontecendo no momento, ele me mostra, tá? As principais... os temas que estão acontecendo. Vou parar aqui a minha tela, gente, porque eu tive um probleminha aqui. Só vou arrumar aqui, tá bom? Um minuto, por favor. Pronto. Acabando aqui, tá bom? Pronto, vamos lá. Deu certo. Bom, como eu falava, né? Então aqui eu tenho o que está acontecendo nesse momento, tudo que está acontecendo. Vocês conseguem ver minha tela, para compartilhar direitinho. E aí eu vejo aqui, né? Isso aqui é baseado em uma coisa chamada hashtag, que é bastante importante a gente utilizar aqui nas redes sociais, tá bom? Então, aqui são os principais assuntos, né? Que ontem teve o jogo do Flamengo com o Atlético Mineiro, o Flamengo ganhou de 1-0, que outros, existe algum, quando tiver assim, promovido por, ele é uma publicidade, né? Uma hashtag. Vocês sabem o que é a hashtag, aquela, já falei sobre isso com vocês, é quando a gente usa o joguinho da velha lá, mencionei isso aqui agora, há pouco. E aqui eu consigo ver, ó, clica aqui, mostra mais, os principais assuntos. Aqui é de acordo com o que eu sigo para você. Agora, no período da pandemia, o Twitter criou esse tema específico sobre Covid, certo? Esse daqui é muito interessante, assuntos do momento. São os assuntos que as pessoas mais estão falando no Twitter agora, nesse momento. Então, aqui eu tenho aquela promovida, que é uma patrocinada, né, paga pela Fanta, e essas outras hashtags aqui. Por isso que é muito importante, né? Isso aqui é importante por quê? Também porque eu posso aproveitar essas hashtags no momento para aproveitar e ranquear meu conteúdo, eu utilizar essas hashtags e dialogar com elas, tá? E aqui tem outros, esportes, etc, tá bom? Então, o uso e sempre, gente, eu sempre já falei sobre isso, mas vou só reforçar aqui. A hashtag, ela não deve ser usada por acaso, não uma hashtag. Ela tem que ter, a gente tem que investigar como ela está sendo usada, qual é a hashtag correta. Não adianta se eu colocar, se alguém estiver usando uma hashtag que está bombando no momento, aí vamos colocar, sei lá, eu amo mangaba. E aí eu escrevo, eu troco o M pelo N, vamos supor. Eu amo mangaba. Não vai funcionar, porque as pessoas não vão achar meu conteúdo. Então tem essa preocupação, tá bom? E agora aqui, então, se eu quiser ver outros assuntos também, aquilo, eu clico aqui na hashtag, né, no jogo da velha. Esse sininho são as notificações que eu recebo, o sinal de alerta. Aqui eu vejo as minhas mensagens, tanto aqui quanto aqui, certo? Aqui para mandar eu posso criar nova mensagem, escrever uma mensagem para alguém. E aqui eu vejo o que me mandou. Isso aqui, vocês vão ouvir, quando vocês ouvirem falar em DM, né, que é do inglês, também chama Direct Message, né? É uma mensagem direta. Eu posso pegar um usuário, escolher um usuário que eu quero dialogar aqui e mandar uma mensagem direta. Aqui eu posso salvar meus tweets, coisas que eu quero salvar.
tweets e ele fica salvo. Se eu tivesse algum, apareceria aqui, eu não tenho nenhum, tá? Aqui eu posso participar de listas, isso é muito legal para vocês, né? Para a gente. Veja, eu tenho algumas listas aqui, né, que eu criei, só para, inclusive, para dar aula. Eu posso criar uma lista e convidar as pessoas para seguir. Então, eu posso publicar nessa lista conteúdos específicos para aquele público que segue aquela lista, tá? Ou eu posso participar. Aqui ele me diz aqui, descubra novas listas. Eu posso buscar também por listas aqui, certo? E posso buscar por algumas, ó, Brasília. Então, vamos entrar aqui só para vocês verem. Vou clicar nessa de Brasília. Então, vão ter conteúdos, basicamente, né, sobre Brasília, né, ou seja, publicação de notícias. E aí, ó, eu tenho 41 membros aqui, 352 seguidores dessa lista. Vamos supor que a gente cria aqui, como eu pensei em uma outra aula, uma lista sobre comunidades tradicionais do Brasil. E a gente pode publicar aqui, tá? Os tweets que eu quero, né? Sobre, e colocar várias outras coisas aqui também. Então, como é que eu crio uma lista? Eu vou aqui, nesse item, nova lista. Eu vou botar aqui catadores de mangaba. Coloco na descrição, lista para debater e informar sobre o movimento das catadoras de mangaba em Sergipe ou de Sergipe. Pronto. Aqui eu posso, se eu quiser deixá-la privada, eu posso, que aí ninguém vai achar, ou eu posso deixá-la pública, tá? E eu próximo posso adicionar uma foto também aqui, tá bem? Então vou colocar, que aqui é só para exemplificar. E a partir daí eu passo a aqui eu posso, ó, fixar, fixei, né? Eu posso, a partir de agora, começar a utilizar essa lista. Eu posso editar também, tá bom? E é isso. Falamos das listas. Outra coisa muito importante, como configurar o meu perfil, né? Então, se eu quiser, aqui eu tenho a minha foto de capa, tá lá os tamanhos, eu posso trocar, tá? Se eu quiser, ele vai... Eu posso clicar aqui, editar perfil, aí eu posso trocar minha foto ou apagar essa, trocar minha foto do perfil, aqui a foto de capa, aqui a foto do perfil, que é aquela de 90 por 90, né? E aí eu clico aqui, ou insiro uma, né, do zero, ou eu coloco, ou troco. Aqui o nosso nome, como a gente quer colocar o nome da organização, meu tá Rodrigo Garcia Braz, eu vou colocar só Braz, aí a gente colocaria coletivo das catadoras de mangaba, movimento das catadoras de mangaba. Aqui a bio, a minha é bastante simples, que eu uso muito mais do perfil, eu não tenho nenhuma estratégia comercial, né, no Twitter, perdão. Então eu uso basicamente para acompanhar as notícias, então eu coloquei só jornalista e professor, mas para vocês que são um movimento, né, que tem e-commerce, querem colocar uma bio completa, falando o que são as catadoras de mangaba, o que é o coletivo, o que é o movimento, e que vendem esses produtos, e colocar até de repente, né, aqui dá para colocar o site, ó, eu posso colocar o site aqui, o e-commerce das catadoras de mangaba, a localização, se não quiserem colocar a cidade, pode colocar só Sergipe, tá, como vocês estão em mais de um município aqui, né, se for o caso, e assim, e depois é só clicar aqui e salvar, tá bom, gente? Eu vou descartar, porque não é o intuito, tá? E aqui eu tenho outros tópicos também, momentos, que os momentos são os stories, né, do Twitter. Aqui alguns boletins informativos, que é uma ferramenta nova do Twitter, que eles criaram agora para cuidar de newsletter. Se um dia a gente tiver algum recurso, a gente pode fazer anúncios, né, pagar para anunciar no Twitter. E aqui eu tenho as estatísticas. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque eu consigo acompanhar, né, o meu, como eu falei, é um Twitter que eu uso muito pouco, é basicamente para acompanhar as notícias, mas aqui eu consigo acompanhar as impressões de quem vê os meus tweets, as visitas que foram feitas ao meu perfil, o número de seguidores, como eu tenho também nas outras redes sociais, tá bom? Isso aqui é importante, por quê? Porque eu consigo saber, ter algumas noções, alguns dados sobre o meu perfil, tá bom? Eles até colocam aqui.
Twitter com fotos chama mais atenção, é fato. Tweets com imagens geram mais engajamento, mais respostas. Saiba como compartilhar e ensina. Então, é o Analytics, né? Como a gente coloca. Aqui eu posso... ele vai dizer na minha atividade, do Twitter, e tem outros. Se eu clicar aqui, eles vão me dar outros dados também, vídeos, sinceramente, conversões. Conversões são compras. Aqui eu consigo colocar o número de dias para eu saber quantos, esses dados relativos a quantos dias, a 2 meses atrás, a 4 meses, 5 meses. E se eu quiser gerar um relatório, eu posso gerar a partir daqui, tá bom? Por Twitter ou por dias, tá? Então, aqui é o Analytics do Twitter, basicamente, tá? Onde eles vão dar os dados. O que mais que eu posso passar aqui do Twitter para vocês? Exibição, eu altero as cores, tá? Se eu quiser modificar aqui, ó, posso colocar amarelinho. Não tá indo, né? Aí, pronto, agora foi. Você vê que ele vai trocando aqui atrás, ó. Que é o azul, que é a cor padrão. Amarelo. Rosinha. Se eu quiser deixar, tem gente que prefere deixar o fundo mais escuro para ler, ele vai ficar assim, super escuro, tá? Eu vou deixar padrão aqui. Eu vou deixar ele com esse verde. Pronto, concluí. Central de ajuda, eu tenho perguntas e respostas, teclas de atalho, né? Se eu quiser utilizar por teclas as pessoas que às vezes são deficientes visual, né? Às vezes costumam utilizar, ou eles têm também outros softwares próprios, tá? De leitura de tela, mas para vocês saberem. Com o N eu crio um novo, posso criar um novo Twitter. Então, se eu der aqui, ó, um N, ele já abriu aqui para mim, para eu twittar, tá bom? Então, vou, como estiver escrevendo aqui, ó. E aí, se eu quiser criar uma thread, como a gente viu, não é o caso, tá bom? Vou descartar. E aí eu coloquei a minha localização, ele diz também quanto eu ingressei, o número de pessoas que estão me seguindo, 789 pessoas me seguem, e eu, aliás, ao contrário, perdão, eu sigo 739 pessoas e 227 pessoas me seguem, tá bom? Configurações de privacidade. Aqui eu posso colocar, fazer todas as minhas configurações, desde alterar minha conta, colocar as informações, né, e-mail, né, na minha conta, ele vai pedir, se eu quiser alterar o e-mail da minha conta, ele vai pedir a senha, e outras configurações, idiomas, ó. E vocês vão ver que, em geral, vem em inglês quando a gente cria um Twitter. Então, entrar aqui nas configurações, nos 3 pontinhos, configurações, tá? Sua conta e alterar as informações de conta. E vai ter... vamos ver agora já. A senha. Foi aqui. Acessibilidade, exibição e idiomas. Quase que eu não acho. Foi aqui, tá bom? Então, voltando. Informações de conta. Acessibilidade, exibição e idiomas. Aí eu gerencio aqui meu idioma que eu quero em português. Tá aqui, tá bom? O que mais? Vou voltar aqui para a gente ver. Conta. Alterar a senha. Fazer um download de arquivos, e aí também privacidade, quem pode ver meus tweets, quem não pode, tudo isso eu posso alterar. Eu posso silenciar um tema, eu posso silenciar uma pessoa. O que é que significa isso? Né? Que eu não vou ver, eu posso seguir, mas eu não vou ver, eu posso bloquear para que a pessoa não me ache ou não ache ela, uma pessoa, uma instituição. As mensagens diretas, quem pode me enviar, quem não pode. Então, tudo isso aqui a gente consegue configurar a partir daqui, tá bom? Então é isso, gente. Como qualquer outra rede social, né, uso. A gente tem que tem que utilizar para poder saber mexer e ganhar propriedade. Aqui hoje eu passei, né, as noções gerais, né? Estou olhando aqui para ver se por acaso eventualmente eu posso deixar de falar sobre algo, né? Mas acho que passamos por tudo, tá bom? Então
Obrigado, mais uma vez. E na próxima aula nós vamos falar sobre YouTube, tá bom? Um abraço e até mais.